Vivemos as nossas vidas sem se dar conta que, além da responsabilidade que a gente tem de nós mesmos, a gente tem outra responsabilidade também: ser luz nesse mundo. E é o que Deus quer que a gente seja. Vamos falar disso nesse vídeo. Olá, me chamo Adrian Daniel e é um prazer ter você aqui. Neste canal estudamos mais a Bíblia e como podemos ser pessoas melhores segundo a vontade de Deus. Na palavra de Deus podemos ver em Mateus capítulo 5, versículo 16, que diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus sempre tem um compromisso com os seus filhos e Ele não quer ver de forma nenhuma o seu filho se perder neste mundo. E é por isso que Ele usa pessoas para trazê-lo de volta. E essa pessoa pode ser você. Nos dias atuais é muito fácil as pessoas se afastarem de Deus. Muitas nem sequer tiveram a oportunidade de conhecê-lo mais, por ignorância, por qualquer outra coisa. E por este motivo e outros devemos sempre ser luz nesse mundo. E imagina que incrível é ser luz, ser exemplo. Será que realmente somos? E o que fazer para ser? Para ser luz, você precisa ter exemplo de fé, de esperança e de amor. Para que as pessoas olhem para você e percebam o quão empenhado você é para fazer as coisas de Deus, para seguir o caminho de Deus. Isso é ser luz. Na Bíblia mesmo temos vários exemplos de pessoas que, através de suas vivências, ajudaram outras pessoas a conhecerem a Cristo. A história de Jó é muito emocionante, pois nela tem um exemplo de fé grandiosa. Um homem que obedecia a Deus e por esse motivo Deus sempre lhe concedia tudo o que ele queria, mas que foi provado ao ponto de perder tudo o que ele tinha. E ainda assim este homem foi capaz de glorificar o nome de Deus mesmo nessas circunstâncias. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E se a gente for analisar a nossa realidade, imagine o quão difícil é adorar a Deus quando a gente está passando por prova. E mesmo na tribulação, a gente conseguir adorar. Temos que ter esperança também, porque é algo maravilhoso. Esperança que um dia Deus irá vir, irá levar aqueles que verdadeiramente são fiéis. Esperança de conseguir aquilo que a gente almeja tanto. Esperança que, mesmo que hoje for um dia ruim, tudo vai dar certo no final. Quando a gente fala nisso, parece até ser fácil, né? Mas sabemos muito bem que não é fácil, mas é gratificante e vale a pena. E devemos também ser exemplo de amor. Quando falamos em amor, o que lhe vem em mente? A maior prova de amor de todos os tempos que Deus foi capaz de fazer para o seu povo, entregar o seu próprio filho para morrer pelos nossos pecados, que a gente que deveria pagar, mas não foi assim. Por amor, entregou o seu filho, que sofreu naquela cruz, para que hoje a gente pudesse ser livre e poder ter a escolha de segui-lo. E sempre a graça de Deus nos alcança, todos os dias, porque muitas coisas a gente não merece, mas é pela graça de Deus. E quando a gente vê a história de Jesus, ficamos maravilhados o quão santo e puro ele foi e como a gente pode se assemelhar a ele. E deve ser assim. Jesus foi a maior luz que esse mundo pôde testemunhar. Através dele que as trevas se dissiparam e através de sua testemunha que hoje a gente pode seguir os seus passos também e ser luz na sua casa, na sua vida, na sua escola, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E para tal feito a gente precisa de coragem e força. A coragem não é a ausência do medo, mas é a persistência apesar dele. Já imaginou o quanto de coisas você deixou de fazer por medo? Coisas que poderiam ser para a glória de Deus. E por outro lado, perceba na sua vida quantas vezes você teve coragem de negar coisas que iriam lhe afastar de Deus. Mas você foi corajoso para bater de frente e falar: não, eu não faço tais coisas. Se você não faz isso, minha amiga, meu amigo, comece a praticar. Nem tudo que a gente vê as outras pessoas fazendo, a gente tem que fazer também. Devemos analisar, porque tem coisas que nos afastam de Deus e tem coisas que nos deixam mais conectados com Ele. Devemos nos aproximar mais de Deus porque Ele nos ama. Você não vai encontrar um amor deste em nenhum outro lugar que você imagine e você não encontra. O amor de Deus para conosco, Ele é grandioso. Quando seguimos a Deus, Ele nos capacita para que a gente tenha força para enfrentar as adversidades. Todos os dias o inimigo investe para nos fazer cair. E como uma luz, você não pode cair. Se você é luz, você ilumina. E se você ilumina, pessoas dependem de você. E se você cair, o que vai acontecer com essas pessoas também? Ser luz não é exclusividade de pessoas que têm alto escalão, de pessoas que têm sucesso. Ser luz é responsabilidade de cada pessoa aqui na Terra. Porque a partir do momento que nascemos, que começamos a ter entendimento das coisas, a gente vira exemplo para outras pessoas. O ser humano, ele tende a copiar o que ele vê. Quando a gente é pequeno, estamos em fase de aprendizado,
a gente tende a copiar o que os nossos pais fazem. Por isso eles são exemplo para a gente. Quando a gente envelhece um pouco mais, a gente passa a ser exemplo para as pessoas mais jovens. Quando a gente tem amigos, a gente passa a ser exemplo para essas pessoas também. Seja onde quer que você esteja, mesmo que você não perceba, mas você é um exemplo sim. Você deve ser um exemplo. Então você tem que escolher que tipo de exemplo você quer ser. Exemplo de luz ou exemplo de trevas. Por isso peça para Deus sempre força, para que você não caia. Para que você tenha força, mas não força de destruir as coisas, mas sim força de construir. Construir amizades positivas, construir legados, construir uma família. Para isso, você tem que ser uma pessoa forte. E como o óleo não se mistura com a água, a luz também não se mistura com as trevas. Então eu lhe digo, para ser luz você tem que ser uma pessoa rebelde. Rebelde no sentido de negar o que a maioria quer que você faça. Os valores mundanos hoje em dia estão cada vez mais se revertendo, se contorcendo, e a verdade cada vez mais está sendo esquecida. Então, em meio a tantas contorções e faltas de veracidade, seja a verdade, seja a luz, seja um exemplo de homem, seja um exemplo de mulher, um exemplo de pai, de mãe, de filho, de filha, de marido, de esposa, e siga o que verdadeiramente vai lhe fazer prosperar. O mundo ele está cheio de moda. Uma hora uma coisa é bom, outra hora não é. E aquilo que era errado antes, hoje não é tão errado assim. Então vamos andar na contramão do mundo. Viva para construir uma família, para se casar, para ter filhos, para ter uma casa, para que lá no futuro as pessoas olhem para você e falem: este homem, esta mulher, ele preferiu negar as coisas desse mundo para viver segundo a vontade de Deus. Eu me espelho nessa pessoa e quero fazer igual também. Então se ele lê a Bíblia e a pratica, eu quero fazer isso também. É dessa forma que a gente passa a ser luz, que a gente passa a ser exemplo, que a gente deixa o nosso legado. Mas vale ressaltar uma coisa muito importante. Ser luz significa seguir a Cristo, seguir a sua palavra. Então tudo que a gente venha fazer não é pra gente, mas é pra honra e para a glória de Deus. Em meio à sua caminhada, você pode até se destacar nas coisas. Quem sabe você seja uma pessoa muito boa em tal área e se destaca nisso. Mas lembre-se quem lhe botou lá e por que você está lá. Para você ser luz, para você ajudar as outras pessoas a conhecerem a verdade. A única verdade que liberta, que cura. Não queira um mérito daquele que possibilita tudo. Então, para a gente ser luz, a gente tem que ser pessoas gratas. Agradecer a Deus porque tudo é proporcionado por Ele. Para ser luz, a gente tem que priorizar a Deus em tudo que a gente venha fazer. Então, se você tem algo em mente, comece orando, comece entregando seus planos para Deus. Deus, eu quero de tal jeito, eu queria muito que fosse isso, e de repente, está tudo acontecendo na sua vida. Porque você priorizou a Deus. Você reconheceu que só Ele é capaz de lhe dar todas as coisas. E mesmo que depois Ele venha tirar isso de você, você está grato. Você permanece firme. Isso é ser luz de verdade. E é isso que a gente busca, que a gente deve buscar. Mas e aí? O que você achou dessa conversa de hoje? Deixe aqui nos comentários também a sua opinião. O que é ser luz desse mundo? Você tem sido? Muito obrigado por me assistir até aqui. Fique com Deus. Abraço.